Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras, a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. Neste capítulo, aprenderemos a trabalhar com variáveis, operadores e utilizar as macros em células do Excel. Para começarmos, vamos entrar na guia Desenvolvedor, abrir o Visual Basic e a área de edição, clicando 2 vezes sobre qualquer planilha. Criaremos a macro Entrada, digitando Sub, Entrada. A ideia é pedirmos o nome da pessoa que está utilizando a planilha e exibirmos este nome em uma das células. Para isso, vamos usar uma função chamada Input Box. Assim como o Message Box, esta função cria uma caixa de diálogo com a opção de entrada de texto, ou seja, o usuário pode digitar algo nesta caixa. Vamos digitar Input Box, abre parênteses e entre aspas, digite o seu nome, fecha parênteses, vírgula, abre parênteses, entre aspas, bem-vindo, fecha parênteses, onde o primeiro parâmetro é o texto a ser exibido e o segundo é o título da janela. Vamos executar esta macro. Como não programamos nada além da caixa de texto, a macro será encerrada após o clique em OK ou cancelar. Para guardarmos dados para serem utilizados no programa, precisamos criar variáveis. As variáveis podem ser locais ou globais. Variáveis locais são variáveis que podem ser utilizadas apenas na macro que pertencem, enquanto as variáveis globais podem ser utilizadas por todas as macros. Para declararmos uma variável, imediatamente abaixo de subentrada, digitamos Jim, pessoa, as, string. Jim significa declaração em memória, ou seja, um pedaço da memória do seu computador é utilizada para guardar o valor. Pessoa é o nome da variável criada. AsString é o tipo de dado que criamos. Existem vários tipos de dados, como inteiros, booleanos e strings. String, basicamente, é uma cadeira de caracteres, como uma palavra ou frase. Agora, precisamos atribuir o valor do input box para a variável pessoa. Fazemos isso da seguinte forma. Antes do input box, digitamos pessoa igual. E precisamos colocar esses 2 parâmetros no mesmo parênteses. Então, abrimos o parênteses e no final fechamos.
Em seguida, vamos exibir o valor da variável pessoa utilizando a message box. Então, digitamos message box, abre parênteses, e entre aspas, seu nome é, ponto, vírgula, e espaço, para que quando é exibido o nome, não fique grudado com um ponto e vírgula. E comercial, pessoa, fecha parênteses. Executaremos agora a macro para ver o resultado. Vamos digitar um nome e pressionar OK. O nome foi exibido corretamente. Mas e se a pessoa cancelar? E se não digitar nada e pressionar OK? Como resolver este problema? Para isso, usamos um operador condicional chamado de if. Você não terá dificuldades em entendê-lo caso se lembre da função C do Excel. O que queremos fazer agora é, se for digitado um nome, exiba-o. Caso contrário, exiba uma caixa informando o erro. Usaremos os seguintes comandos. Vamos apagar esse message box e digitar if len, abre parênteses, pessoa, fecha parênteses, maior do que 0, espaço, tem. Na outra linha, pressione a tecla Tab do teclado para organizar essa função. Message box, entre aspas, seu nome é, dois pontos, espaço, e comercial, pessoa. Na outra linha, else. Na outra linha, pressionamos o Tab novamente, message box, entre aspas, você não digitou um nome, vírgula, VB critical, vírgula, entre aspas, erro. Na outra linha, para terminar, end if. Temos agora novos comandos que não havíamos visto, como o len, que informa o tamanho de uma string. Traduzindo esses comandos para o português, temos: se a quantidade de caracteres da variável pessoa for maior que 0, então exiba seu nome é o nome da pessoa. Se não, exiba a caixa de erro. Você não digitou um nome. Portanto, nunca as duas condições vão ser processadas no mesmo ciclo. Note ainda que todo o código dentro do bloco if, else, é processado. Outro detalhe importante é identificar o código que está em bloco, isto é, colocá-lo num nível hierárquico, diferenciado para facilitar a leitura em geral do programa. Isso geralmente é feito com a tecla Tab, conforme nós usamos. Vamos executar a macro agora. Primeiro, vamos digitar o nome
e clicando em OK. O programa exibirá seu nome é Anasoft. Executamos agora o programa novamente, só que clicaremos em cancelar. Pronto, o código que será reproduzido é aquele que está dentro do bloco else, senão. E assim terminamos este capítulo, onde aprendemos a utilizar o input box, alguns tipos de dados e operadores condicionais. Imagine uma situação onde queremos aplicar um código a várias células, por exemplo. Nesta e em outras situações, usamos laços de repetição, que são blocos de código onde o seu conteúdo é repetido várias vezes, de acordo com o que você definir. Neste capítulo, vamos aprender a alterar alguns atributos de um intervalo de células e, para isso, usaremos os laços de repetição. Temos aqui a macro formatar. Observe como é importante comentar o código, principalmente quando estamos desenvolvendo macros que outras pessoas verão código-fonte. Ao rodar esta macro, a célula ativa fica com a fonte em negrito e a cor preta. Você pode perceber também que estamos usando outro comando, o if. Este comando é muito útil quando queremos alterar várias propriedades de um objeto. Além do código ficar mais legível, não precisamos digitar 3 vezes o Active Cell, por exemplo. Agora vamos ver o código dentro de if. A fonte, que tem uma propriedade chamada bold, que significa negrito, recebe o valor de true, que significa verdadeiro. Nesta linha, estamos ativando o negrito. Para desativar, basta trocar de true para false. Abaixo, temos a linha que acessa a fonte novamente, só que altera a color, que significa cor. Entretanto, como atribuir uma cor, devemos usar o nome dela, algum código. Neste caso, usamos uma constante. Constante é como se fosse um apelido para um valor fixo previamente determinado. A constante usada é a VB_black, onde black significa preto. Existem outras constantes para cores, como o VB_green para verde e o VB_blue para azul. Prosseguindo, temos o código que chama o método addComment, que adiciona um comentário à célula. Observe que o texto que está entre aspas será o comentário. Voltando para o Excel, vamos selecionar a célula A1, onde temos uma frase com a fonte em vermelho, não negrito. Na guia Desenvolvedor, vamos em Macros, selecionamos a macro existente e clicamos em Executar. Como vimos no código, a fonte foi alterada para negrito, cor preta e adicionado um comentário. Vamos voltar para o Visual Basic Editor e criar uma nova macro. Vamos digitar sub, formatar, intervalo e pressionar Enter. Criada a macro, precisamos declarar duas variáveis para representar a linha e a coluna. Din, linha, vírgula, coluna, as, integer.
Na outra linha, for linha igual a 1 to 10. Na outra linha, with cells, abre parênteses, linha, vírgula, 1, fecha parênteses, ponto, AD comente, espaço, abre parênteses, entre aspas, linha, e-comercial, linha, fecha parênteses, ponto, fórmula, igual, abre aspas, linha, jogo da velha, fecha aspas, e-comercial, linha. Vamos encerrar o comando with com end with. Next, linha. Vamos ver o código. Temos a declaração das variáveis linha e coluna como inteiros. Mais abaixo, temos o laço for. O laço for trabalha da seguinte maneira. Primeiro, atribui o valor 1 à variável linha e indica que o laço continuará sendo executado até linha atingir o valor 10. Abaixo, temos outro bloco with. Utilizamos o objeto cells, que representa as células. No caso, o cells utiliza os parâmetros linha, vírgula, coluna. Neste caso específico, estamos passando a variável linha. Nas células representadas, será adicionado um comentário e uma fórmula informando a linha em questão, para conseguirmos identificar como trabalha este laço. Mais abaixo, o bloco with é fechado. Next linha identifica o fim do laço for, onde linha representa a variável que será incrementada. Vamos executar o comando para ver os resultados, voltando ao Excel e executando a macro formatar intervalo. Você consegue entender por que o resultado é este? Laços podem ser complicados de entender no começo, mas são simples depois que você compreende o funcionamento. Basicamente, no laço criado, o código foi executado 10 vezes até a macro ser encerrada. A variável linha está atuando como um contador, que é uma variável que é incrementada durante um laço, de 1 em 1. Se quisermos trabalhar também com as colunas, deveremos alterar o código. Embaixo de for linha, vamos digitar for coluna igual a 1 to 5. Em outra linha, with cells, abre parênteses, linha, vírgula, coluna, fecha parênteses. Em outra linha, ponto, AD comente, abre parênteses, entre aspas, linha, espaço, e-comercial, linha, espaço, e-comercial, espaço, entre aspas,
coluna, espaço e comercial, coluna, fecha parênteses. Em outra linha, fórmula igual, abre aspas, linha, jogo da velha, fecha aspas, espaço e comercial, linha, espaço e comercial, espaço, entre aspas, coluna, jogo da velha, espaço e comercial, coluna. Vamos encerrar o if com end with e na outra linha, next, coluna. Como podemos ver, teremos um laço sendo executado dentro de outro. Dessa maneira, o código será reproduzido assim. Quando a linha for igual a 1, preencha as colunas 1, 2, 3, 4 e 5. Quando a linha for igual a 2, preencha as colunas 1, 2, 3, 4 e 5. Quando a linha for igual a 3, mesma coisa. Preencha as colunas 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Vamos voltar ao Excel e limpar o conteúdo da planilha, selecionando-a por completo, clicando com o botão direito e selecionando excluir. E agora executamos a macro formatar intervalo. Veja que temos as linhas e colunas escritas pela macro, com os devidos comentários. Existem alguns outros tipos de laços, como por exemplo o laço do, until. O laço do faz algo até uma condição ser atingida. Vamos voltar ao VB Editor e escrever outra macro. Sub questionar. Na outra linha, din resposta as VB message box result. Outra linha, din quantidade as integer. Outra linha, do, e na outra linha, resposta igual message box, abre parênteses, abre aspas, você quer continuar a executar esta macro, fecha aspas, vírgula, VB yes, no, fecha parênteses. Outra linha, quantidade igual quantidade mais 1. A outra linha, loop until resposta igual VB no. Na outra linha, message box, entre aspas, a janela foi exibida, fecha aspas, e comercial, quantidade, e comercial,
abre aspas, X, exclamação, fecha aspas. Fizemos o seguinte com este código. Primeiro, declaramos resposta como um resultado de uma função MessageBox. Depois, declaramos a quantidade de vezes que o código foi executado dentro do laço. Abaixo, a sintaxe do laço do. Faça até que o retorno seja constante VBNow, ou seja, um clique no botão não da MessageBox. Para contar quantas vezes o laço foi executado, colocamos o contador dentro. Vamos executar o código pressionando a tecla F5. Clicando em Sim, o programa continuará sendo executado. Clicando em Não, o programa encerrará e mostrará a quantidade de vezes que o laço foi executado. E assim terminamos este capítulo, onde vimos a aplicação de laços de repetição e intervalos de células do Microsoft Excel